bem-vindos a mais um SPTV. E hoje a nossa equipe preparou uma matéria super especial para vocês. Mas antes, caso você queira participar, acesse o QR Code abaixo e não se esqueça de participar pela hashtag #AulaDurkheim. Obrigado. Novembro azul, azul novembro, novembro azul, tá marcada a minha agenda. Novembro azul novembro azul, tá marcada a minha agenda. Se cuide, homem, faça seu exame. Essa é uma campanha ISAC, Instituto Saúde e Cidadania. Olá, voltamos. E agora, aproveitando que você continua participando com a gente, eu te faço uma pergunta. Você sabe como os fatos sociais influenciam seus atos? Durkheim criou um conceito chamado fatos sociais, que se refere às influências sociais no nosso cotidiano, como, por exemplo, a forma em que a gente se veste, os nossos comportamentos, entre outros. E caso você queira ficar por dentro e se aprofundar no assunto, é só continuar assistindo a reportagem que a gente preparou para vocês. Você já andou na rua e viu todo mundo com aquela roupa e pensou: nossa, tá todo mundo usando, eu preciso de uma já. Bom, se eu te contar que isso acontece por causa de um fenômeno social que Durkheim chamou de fator social, que é tudo aquilo que as pessoas fazem e acreditam em conjunto, como seguir regras, tradições e costumes que existem na sociedade. Hoje, saímos na UESP para perguntar para as pessoas como elas são afetadas por esse fenômeno. Rian, do curso de jornalismo, foi nosso primeiro a dizer como se sente influenciado pela sociedade. Acredito que é todo o contexto social, né? O exemplo do namorado, a pessoa se interessa por outra por questão de gosto, a aparência, o jeito da pessoa, e isso influencia muito para ter uma escolha na vida. Marcelo, de agronomia, também contou como muitas vezes tem suas ações tomadas com base na opinião dos seus amigos. Bem, geralmente quando a gente vai sair, no nosso grupo, no meio de amigos, geralmente quem a gente leva em consideração aquele amigo que ele tem uma maior desenvoltura, que ele é mais influente, ele tem uma capacidade de, digamos assim, é mais descolado, tem uma capacidade de falar melhor sobre as coisas. E também de capacidade de tomada de decisões, porque sempre num grupo de amigos é comum os que tomam mais à frente, né, para a tomada de decisões, e os que são mais omissos, acatam mais fácil a decisão dos outros. Sabrina e Vitória sabem bem como esse fenômeno são influentes nas nossas vidas, já que as duas são estudantes de ciências sociais. Pessoalmente, para mim seria mais importante o que elas são naturalmente. Mas em conjunto a gente tem de sempre a querer agir como o nosso espectador tá vendo. Então se eu tô numa roda que gosta de determinado assunto, eu vou querer falar sobre aquele determinado assunto. Porque a gente, enquanto ser humano, tem essa questão da aceitação. O que a gente é realmente é o que a gente é quando os outros não estão vendo. Agora, quando a gente está convivendo em sociedade, quando a gente está em coletivo, a tendência é que a gente tenha um discurso e até mesmo a nossa pauta que se relacione com as outras pessoas que estão naquele ambiente. Isso a gente vê em diversos assuntos, como nas relações de amizade, até mesmo na política, da gente falar aquilo que convém ao nosso interlocutor. Então, pessoalmente, para mim, seria o mais importante o que elas são naturalmente, mas eu não acredito que é o que acontece. Com certeza, isso afeta tanto diretamente a forma como as pessoas ganham a vida, mas como as pessoas vivem a cidade também, né? Porque, penso, por exemplo, na época da pandemia, né? Que houve aquela questão com os ônibus, né? Que os trabalhadores estavam em greve junto com a pandemia, houve pouco interesse da prefeitura em resolver a demanda dos trabalhadores, né? Muitas empresas aqui em Teresina que precisavam da sua força produtiva trabalhando, né, optaram por contratar serviço de fretado. Então, isso afeta tanto que, olha só, a empresa teve que se preocupar com o bem-estar, como os trabalhadores iam chegar para trabalhar. Por quê? Porque isso afeta diretamente a economia. E grande parte do abandono da cidade também está por falta de um transporte público de qualidade, né? Porque o que a gente tem hoje é um transporte coletivo, não é público, e não afeta a demanda de qualidade. A gente tem um dos transportes mais caros do Nordeste, sendo que Teresina não tem, né, o melhor sistema de transporte do Nordeste, mas está entre os transportes mais caros do Nordeste. Isso é um absurdo muito grande, sobretudo pela forma que a nossa cidade é organizada, pelo tamanho da nossa capital e pelos altos preços da passagem.
Por fim, Maria Francisca contou um exemplo de como a sua comunidade mudou de forma negativa. Atualmente, todo mundo sabe, né, a falta de segurança que tá tendo. E quando eu era menor, né, a gente ficava muito na rua, né, minha família ficava na rua brincando, né. Só que atualmente não pode nem ficar na porta de casa que a pessoa já fica com medo, né. Então, se vem uma moto, a gente já entra dentro de casa e fecha as portas. Desceu do ônibus, já tem que descer e ir logo correndo para casa, né. Justamente pela essa falta de segurança. É importante ser dito que os fatos sociais podem tanto ter impactos positivos quanto negativos, dependendo do contexto em que são aplicados. Portanto, a análise crítica e o entendimento das nossas decisões. E você, vai continuar a se deixar levar pela sociedade? A forma em que a gente se veste. Ô, Rosane! Refere à influência dos fatos sociais. Tinha que falar do plural, mas influências sociais.